Olha, eu não queria que a esquerda ganhasse a eleição, então eu não quero Boulos. O Marçal hoje é a porta de entrada para o Boulos. Eu acho que eles estão desesperados com o crescimento do Marçal. Ele já está com mais de 3 milhões de seguidores. Não faz 3 dias que ele abriu essa conta. Ou seja, ele é um fenômeno. E realmente, a direita não tem dono. Existe uma vinculação da minha imagem, a imagem do presidente Bolsonaro, e uma vinculação imediata. Por razões óbvias. Eu fui ministro do presidente Bolsonaro. Eu trabalhei com o Bolsonaro. O Bolsonaro me alçou a condição de candidato ao governo de São Paulo. Ele abençoou essa minha candidatura e ele foi importante na transferência de votos. Então, a minha identidade com a identidade do Bolsonaro é imediata. Assim, a minha identidade com o bolsonarismo acaba sendo imediata. Se eu estou aqui porque o Bolsonaro me alçou a essa posição. Ele me abriu a porta primeiro do ministério, sempre prestigiou o que a gente vinha fazendo no ministério, depois ele lançou a minha candidatura, ele apoiou a candidatura, ou seja, Bolsonaro foi responsável por eu ter chegado ao governo do Estado de São Paulo. Foi o ministro que ficou do começo ao fim, né? Do começo ao fim. Não houve instabilidade na tua permanência. Não, e o Bolsonaro sempre me prestigiou muito. Por isso eu tenho muita consideração, muita gratidão ao presidente Bolsonaro. E aí existe essa relação que é muito forte, né? Que acaba sendo muito próxima. Eu tenho uma amizade com o presidente que é muito grande. As pessoas entendem isso. Por isso eu não tenho essa reação. O Nunes acaba tendo. As pessoas não identificam ele, né? Ele não é direita, ele não é isso, ele não é aquilo. As pessoas estão sempre rotulando e sem fazer muita análise, né? Vamos lá. O que eu preciso evitar se eu for levar a discussão para o campo ideológico, né? Se eu for ir para um campo até pragmático. Olha, eu não queria que a esquerda ganhasse a eleição, então eu não quero Boulos. O Marçal hoje é a porta de entrada para o Boulos. Porque o Marçal é o cara que pode fazer com que o Boulos ganhe a eleição num segundo turno. O Boulos perde para o Ricardo. Num segundo turno com o Marçal, a coisa fica embolada. Então, se a direita quer entregar a Prefeitura de São Paulo nas mãos da esquerda, nas mãos do Boulos, está fazendo um grande serviço apoiando o Marçal. O Boulos não entendeu ainda a campanha para a Prefeitura de São Paulo. E esse receio dos aliados do Nunes, eu não sei se faz muito sentido, não. Eu gosto de falar o seguinte, Marinho, eleição você tem que buscar qual que é a narrativa que a sociedade quer. Em 2018, por exemplo, a eleição toda fincou no antipetismo. Então, quem veio como antipetismo foi o presidente Bolsonaro. Em 2022, já foi o contrário. A eleição foi anti-Bolsonaro e quem veio com a narrativa anti-Bolsonaro foi o Lula, que acabou ganhando as eleições. As eleições do município de São Paulo, meu modo de ver, está ainda se movimentando de um jeito que a gente não sabe ainda qual que vai ser a narrativa que vai preponderar. Ao que tudo indica, pelas narrativas e pelo fortalecimento do protagonismo do Marçal, está se colocando como Marçal ou aqueles candidatos que se colocam como anti-Marçal. Então, no meu modo de ver, se o Nunes não atacar o Marçal, da forma como a Tabata está atacando, da forma como o Boulos não está atacando, tem grandes chances dele não ir para o segundo turno. Então eu discordo dessa análise dos aliados do Nunes, dizendo que o Nunes deveria atacar e focar no Boulos. Da mesma forma que o Boulos, se não conseguisse colocar como uma força anti-Marçal e parar com essa narrativa bobinha de fazer coraçãozinho nas redes sociais, fazer corte do Boulos, né? E ter uma postura muito mais incisiva, né? Ele pode também ficar fora do segundo turno. Está aberta as eleições. Os 3 candidatos nas últimas pesquisas estão tecnicamente empatados. Tem o Datena chegando, tem a Tabata que está criando essa narrativa anti-Marçal, exatamente porque a campanha dela viu que essas eleições, a narrativa era exatamente essa. Então, eu não vejo que o Nunes está errado em focar em atacar o Pablo Marçal, não. Não, eu acho que... Eu não concordo com o governador Tarcísio, apesar de ser um apoiador dele. Eu não acho que o Marçal seja a porta de entrada para o Boulos. Eu acho que eles estão desesperados com o crescimento do Marçal. Ele já está com mais de 3 milhões de seguidores. E não faz 3 dias que ele abriu essa conta. Ou seja, ele é um fenômeno. E realmente, a direita não tem dono. Eu sou de direita, mas eu não visto a carapuça de nenhum político. E a gente tem que levar isso em consideração. O Marçal, se bobear, vai levar no primeiro turno. Agora, quanto ao Nunes... Nós temos que entender o seguinte, o PL apoiou o Nunes por causa de interesses do PL, principalmente do presidente do PL, porque aqui já tinha vereadores, tem deputado federal, e aí tem ingerência em alguns órgãos da prefeitura, então eles preferiram continuar com o mesmo. Mas eu acredito muito que o Marçal vá surpreender sim, viu? Vá surpreender sim. E aí você falou também de, olha, mas o partido tal tem o problema tal. Eu não posso ser confundido com o MDB. No MDB também tem gente que foi acusado de corrupção. Eu sou Mário Palumbo. O Marçal é o Marçal. Infelizmente, nós somos obrigados a estar em um partido. Eu gostaria de estar em partido nenhum, mas eu sou obrigado por força da lei. Agora, todos os partidos, todos, absolutamente todos, tem gente boa e tem gente ruim. O PL, MDB e do Marçal não é diferente. O candidato do PSOL se emocionou ao falar sobre como as acusações de Marçal dele ser supostamente um usuário de drogas, um cocainômano. Claro, ele chegou lá exigindo provas de forma bem contundente, disse que as filhas dele estão chorando ao ouvirem comentários, enfim, desnecessários ali na escola. E de novo, é lamentável ver isso, mas é fruto de quem está na política, que é um esporte de contato, e as luvas são removidas, né, Paulo? A vida como ela é. Exatamente, né? Não quer se molhar, não saia na chuva.